A Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a ABRAD, ela pensa já em judicializar essa derrubada a esse veto. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o Marcos Madureira, ele que é presidente da ABRAD, já está aqui comigo. Marcos, antes de mais nada, muito bom dia para você, obrigada pelo seu tempo, por ter aceito aqui o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando de um tema que não é uma notícia agradável, mas nós temos que estar aqui falando sobre ele. Presidente, eu quero que você possa me trazer, antes de mais nada, aqui, qual que é o impacto que a ABRAD tem já potencializado, ou seja, já tem previsionado nesse momento, porque isso eu sei que é o que mais realmente, né, causa uma grande preocupação, é do quanto que isso pode trazer de bola de neve, de efeito, no final até mesmo, para o próprio consumidor, para o próprio brasileiro. A ABRAD já tem alguma estimativa concreta de quanto que a gente pode ter de aumento nessa conta de luz para o consumidor residencial, por exemplo? Veja, se nós olharmos o conjunto de emendas, aquelas que foram os vetos derrubados ontem e aqueles que ainda serão analisados, isso dá uma ordem de 19 bilhões por ano. Esses que foram aprovados ontem, eles são da ordem de 7 bilhões, ou seja, ainda existe algo como 12 bilhões que vão estar sendo analisados aí pelo Congresso, para avaliar os vetos. Esse dará um impacto da ordem de 9% se todos os vetos forem derrubados. Esses que agora já o foram, são significativos para a população brasileira. É um aumento importante na conta de luz e, além disso, todos os produtos que são consumidos contêm energia elétrica. Você veja, por exemplo, a fabricação de um pãozinho, de 1 litro de leite, a energia elétrica pesa algo como 30%. Então, se você tem um aumento no valor da energia elétrica, você também aumenta a cesta básica, aumenta todos os consumos e também reduz a competitividade da indústria brasileira. São fatores muito ruins. Como a gente explicar um pouco quais foram esses dispositivos reincorporados, então, com a derrubada desse veto, né, assim, que estão sendo denominados jabutis, por que são jabutis nesse momento e qual que é o efeito prático deles nessa formação de custo de energia? Veja que eles são chamados de jabutis porque eles são estranhos ao que era o objeto do projeto de lei que se transformou na Lei das Eólicas Offshore, que era para regulamentar a implantação desse tipo de fonte no Brasil, abrindo mais uma possibilidade de nós termos uma fonte renovável no país. Eles entram sem nenhuma ligação com o objetivo do projeto, por isso se dá essa classificação de jabutis, algo estranho, né? E por que eles são estranhos? Porque, por exemplo, uma das questões aprovadas foi a prorrogação do PROINFA. O PROINFA foi um programa criado aí nos finais dos anos 2000, né, para que você pudesse incentivar fontes que, naquela época, principalmente a eólica, tinham custos muito elevados. Então, ela foi contratada por preços mais elevados para permitir que ela fosse implementada. Essas usinas hoje têm custo da ordem de R$ 780. Para você ter uma ideia, por megawatt-hora. Para você ter uma ideia comparativa, uma usina dessa nova hoje, que é realizada, está no torno de R$ 140, R$ 150 de preço. O que está sendo Uhum. feito? Esse projeto, durante 20, 25 anos, ele trouxe, então, esse benefício para essas usinas e agora se está prorrogando por um período até o ano 2050. Usinas que já foram pagas e não faz sentido que elas continuem. Esse é um exemplo, né? Existe um projeto também aprovado ontem que traz da questão de hidrogênio. Parece que é uma coisa muito interessante, mas, na verdade, é uma produção totalmente ineficaz para produzir energia elétrica a partir de hidrogênio que vem do etanol, ou seja, um ciclo de perda muito elevado, com um custo muito alto para o consumidor de energia elétrica brasileiro. A própria questão relacionada a PCHs, que estão sendo colocados, as PCHs é uma fonte muito interessante, mas só que pelo preço que está sendo posto, ele é muito alto para que seja pago pelo consumidor brasileiro. Nós teremos, por exemplo, um leilão agora para contratar PCHs. Aí sim, ela vai participar buscando dar o melhor preço, a melhor eficiência. Mas quando a compra é compulsória, por valores elevados, ela só pesa para a população com excesso de energia que está sendo ofertado em algumas dessas fontes, em horários onde hoje nós já temos problemas de ter que desconectar algumas usinas, como você mesmo citou, por excesso de geração em determinados momentos do dia. Ou seja, as medidas que estão sendo propostas, foram propostas e foram vetadas, elas são caras,
desnecessárias e algumas delas trazem problemas para a operação do sistema elétrico brasileiro. Uhum. Marcos, bom, além do efeito direto, né, na tarifa e no custo disso, quais são os riscos estruturais também para o planejamento energético, para a questão também da expansão mais sustentável, né, da matriz com a volta com a derrubada desse veto? Ou seja, isso desorganiza o modelo regulatório já vigente? Nós estamos abandonando todo o papel técnico de planejamento do sistema elétrico brasileiro. Nós temos a empresa de pesquisa energética que tem como uma das suas funções fazer o planejamento de fontes para que o Brasil possa ter uma matriz renovável e segura. Isso é muito importante. O que ocorre é que, da maneira como isso tem sido tratado, o Congresso passou a fazer o planejamento e impor a, a implantação de fontes, por exemplo, que não tem, primeiro, uma competitividade necessária, não tem um preço adequado, e, segundo, trazem problemas. Quando nós colocamos, por exemplo, vetos que ainda estão aí para serem apreciados, como é o caso das térmicas, inflexíveis, elas vão fazer com que se gere energia em horários onde o Brasil hoje está sobrando energia. Esses cortes de energia que nós temos na eólica, na solar, mas também na hidráulica, porque muitas das vezes as usinas hidráulicas estão vertendo água sem gerar energia elétrica em determinados horários, porque não é possível fazer essa geração por excesso de energia naqueles momentos. Então, todas essas adoção, a contratação de fontes que são desnecessárias e são fontes caras, elas trazem um problema muito sério também para a operação do sistema elétrico brasileiro. O Operador Nacional do Sistema já tem falado sobre isso, sobre a dificuldade que hoje está para operar o sistema elétrico brasileiro com fontes inflexíveis, que não permitam que se você possa fazer o despacho, ou seja, usar a energia de uma maneira mais adequada. Essas medidas, elas pioram essa situação. Então, assim, nós estamos abandonando todo o critério técnico. E o que eu queria destacar, se me permite, é que, além dos estudos que nós apresentamos um conjunto de entidades, nós somos cerca de 18 entidades, a Brad participa junto com outras entidades representativas de todo o segmento da cadeia do setor, geração, transmissão, distribuição, comercialização, consumo, federações de indústria, federações de comércio, ou seja, apresentamos um estudo técnico realizado pela PSR, nós tivemos também uma análise feita pela própria assessoria parlamentar, consultoria parlamentar do Senado, que analisou cada um desses vetos e chegou à conclusão que esses vetos não poderiam ser derrubados pelo impacto que ele vai trazer, ou seja, aqui não se está olhando para nada que tecnicamente traga uma informação, né? E se está tomando medidas simplesmente por negociações políticas que terminam impactando a população. Muitas vezes a população hoje não sabe o que ocorreu ontem. A população amanhece com algo que vai trazer problemas para a sua vida e ela não sabe do que está acontecendo, porque são medidas que são tomadas num número, veto tal, esse derruba, esse não passa, e isso traz um problema dessa magnitude para a população brasileira. Marcos, a Abrad já afirmou que pode, inclusive, judicializar, né, os trechos reincorporados à lei. Eu quero entender da sua parte quais são os fundamentos jurídicos que estão sendo considerados nesse momento. Existe algum precedente já de reversão de medidas como essa, que a gente possa, né, ter como um exemplo para isso agora? E como que o senhor, só para poder amarrar aqui a nossa conversa, como que o senhor tem avaliado também a postura da ANEEL diante dessa crise, né, tarifária já instaurada? Veja bem, essa questão de judicialização é uma alternativa que tem que se verificar sempre, né? Porque você tem que procurar, aqui é proteger a população. O objetivo que nós e outras associações temos é de proteger o consumidor de energia elétrica brasileiro, que termina sendo quem paga essa conta. Então, é uma alternativa que pode, sim, ser analisada. Nós vamos olhar com muito cuidado, né? Não é uma questão só de dizer vamos fazer. Temos que analisar todas as características que possam permitir que você possa encontrar inconstitucionalidade em algumas dessas questões. Um fato é, elas são estranhas ao objeto do projeto. Um projeto que permite, que prevê que se instale eólicas offshore, ele traz uma série de outras questões que não tem nada a ver com o que é objetivo. São pontos a serem analisados. E eu diria que, nesse momento, nós temos que olhar para a população. Nós temos uma conta de energia elétrica brasileira, no Brasil cada vez mais cara. Mas por que ela é cara?
ela é cara por questões como essas. Quando você tem um grupo de ou investidores ou um grupo de consumidores que tem um benefício para que sua conta de energia seja mais barata, ou que ele venda um produto mais caro, uma fonte de energia mais cara, seguramente você está afetando os demais consumidores. A conta de energia vai ficando mais alta. A agência reguladora, ela não tem ela tem o papel de regular aquilo que vem como uma lei. Por exemplo, ela terá que regulamentar as questões trazidas por essa lei. Então, o papel dela é fazer esse trabalho de regulamentação, mas ela tem, sim, a compreensão do que isso representa. A ANEEL tem, por exemplo, uma ferramenta que ela acompanha, que ela chama de subsidiômetro, que acompanha como que determinados subsídios têm sido colocados na conta do brasileiro. Nós tivemos no ano passado algo como 48 bilhões de reais que foram colocados adicionalmente à conta de energia elétrica, aumentando a conta de energia elétrica. Esse ano esse número será superior a 50 bilhões com segurança. Ou seja, a cada dia se aprovam medidas, e eu volto a dizer, como nesse caso, desnecessárias e até com algumas dificuldades para o operador nacional ter o sistema equilibrado e que aumentam a conta de energia elétrica do brasileiro. Então, esse é um fato claro. Toda vez que se aprova medidas como essa e que não são feitas uma análise do impacto que elas trazem, né? Apesar de que indicativos foram feitos, volto a repetir, me permita, indicativos feitos por estudos que foram apresentados por entidades sérias no Brasil, e mais, pela consultoria parlamentar do Senado, ou seja, uma análise interna que mostrou que isso não era necessário e que isso não é tomado em conta para se fazer uma avaliação, para se fazer uma discussão e se aprova a derrubada de vetos como esse, é uma situação muito ruim para o consumidor brasileiro. Não se foi verificado pelos senadores e pelos deputados o impacto que isso vão trazer para quem eles representam. Então, isso é uma situação muito grave que nós estamos passando. Infelizmente. Então, bom, Marcos Madureira, presidente da Abradge, muito obrigada pelo seu tempo. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Até uma próxima oportunidade, Marcos. Eu que agradeço, se você me permite, apenas um destaque. Eu queria agradecer, sem dúvida nenhuma, a toda a imprensa, que de uma maneira bastante, e destacando em especial a CNN, que durante todo esse período, nos últimos 18 meses, falou sobre esse assunto, trouxe através de editoriais, de entrevistas, de várias posições e mostrou isso. Ou seja, a imprensa tem feito um papel importante de mostrar isso para o Congresso e mostrar isso também para os consumidores que serão atingidos. Então, esse papel é fundamental que a gente continue tendo essa oportunidade de mostrar essas questões. Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção que vocês têm tido com esse tema. Obrigada, Marcos. Até uma próxima. Tchau, tchau.